Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa Autodesk Inventor. Vamos fazer agora a montagem da nossa bomba centrífuga. Eu tenho aqui o conjunto da bomba. Nós vamos fazer este conjunto. Eu tenho o desenho detalhado deste conjunto. Eu tenho o desenho em PDF para você baixar, fazer e acompanhar o tutorial. Está completo aqui, está detalhado. Este desenho em PDF você baixa aqui na descrição do canal. É só estar no vídeo, clicar aqui em mostrar mais. E você tem um arquivo em PDF para baixar do desenho. Vamos voltar para o Inventor. E vamos começar o nosso tutorial. Estou na tela inicial do Autodesk Inventor. Vou clicar aqui em Projects. Então nós temos a pasta criada aqui de projeto. Está tudo aí dentro. Veja o primeiro vídeo para criar esta pasta. Eu vou clicar aqui em New. Vou selecionar Standard Milímetro IAM. É Inventor Assembly aqui, o IAM. Vou clicar em Criar. Vamos ver no PDF. Então vou fazer este conjunto da bomba. Vamos ver o nome aqui. Então aqui é Centrifugal Pump N32 por 125. Vamos voltar para o Inventor. A primeira coisa eu vou salvar. Clicar em Save. E vou entrar com o nome. Então é Centrifugal Pump N32-125. Então o nome está aqui, está na nossa pasta de trabalho. Vou clicar em salvar. Vou clicar aqui em Place para colocar a primeira peça. Vamos retornar ao PDF. Então a primeira peça que eu vou colocar é o item 1. Que é o Pump Case aqui, ó. O item 1 aqui, Pump Case. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui, clicar em Pump Case. Vou clicar em Open. A primeira peça, o Inventor coloca aqui aterrado. Vou dar ESC, que é uma peça só que eu vou colocar. Então vou clicar aqui com o botão direito. Então esta peça está grounded, ó. Vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Tools. Vou clicar em Application Options. Então na aba Assembly está marcado aqui, ó, Place and Ground First Component at Origin. Então ele vai colocar o primeiro componente na origem, ó, e fixado, aterrado. Vou dar Close. Vou clicar aqui com o botão direito e vou tirar o aterramento. Vou clicar aqui para expandir, vou clicar para expandir a origem e vou clicar em expandir a origem do conjunto. E vou fazer uma nova restrição. Então vou clicar aqui em Assembly, vou clicar aqui em Constraint. Está aqui em Mate. Eu vou selecionar aqui este plano, o XY, e vou selecionar o XY do conjunto. Vou voltar aqui para a tela e pegar o XY. Então está batendo os dois planos, ó. E vou clicar aqui para inverter, ó, clicar em Flush. Então ficou para cima, é a posição que eu quero, vou aplicar a restrição. Vou selecionar outro plano, ó. Então vou clicar neste plano, YZ. É XZ, desculpa. E vou clicar aqui no XZ do conjunto. E vou mudar aqui para Mate, ó. Então a flange veio para a frente, é isso que eu quero, ó, de acordo com o PDF, ó, a nossa montagem aqui, ó. Vamos voltar para o Inventor, vou dar Aplicar e vou colocar a última restrição. Vou clicar no YZ e vou clicar no YZ do conjunto e vou aplicar. Vou cancelar Constraint, vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 9. Ó. O item 9 é Wear Ring. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou procurar aqui o anel. Então esta peça aqui, clicar em Open. Vou clicar aqui para girar neste canto do cubo. Ó, e vou colocar o anel aqui. Vou apertar ESC no teclado. Vou aproximar aqui. Vou clicar em Constraint. Está Mate. Eu vou selecionar aqui, mudar aqui para Insert. Então o Insert ele vai fazer duas restrições ao mesmo tempo. Então vamos aproximar aqui, ó. Então vou clicar nesta aresta da peça, ó, do chanfro, vou dar um clique e vou clicar aqui, vamos girar a vista, apertar Shift e botão do meio do mouse e vou clicar aqui neste canto, ó, nesta aresta. Ó. Então ele já faz duas restrições, ele centralizou e já colocou a face com face do anel, é o que eu preciso. Só uma restrição para mim já basta aqui.
Aqui pode ficar girando, não tem problema. Vou cancelar a janela. Pode girar a peça, não tem problema, não vai afetar nada a montagem. Vou continuar fazendo a montagem, vou afastar um pouco. Vou clicar em Place. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 2. Ó. Então, o item 2 é o Pump Impeller, é a ventoinha. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui, procurar aqui, clicar em Pump Impeller, clicar em Open. Vou colocar aqui do lado. Vou apertar ESC, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar aqui no cubo para girar a vista. Vou aproximar. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar Insert e vou selecionar essa aresta aqui dentro. Ó. Dar um clique. Vou girar novamente aqui no cubo. E vou clicar aqui nessa aresta do chanfro aqui do anel. Ó. Então está colocado, está restrita a minha peça. Vou dar Aplicar. Vou aplicar mais uma restrição, deixar aqui a chaveta aqui paralela. Ó. Então vou vir aqui no Pump Impeller, ampliar aqui e ampliar a origem. Vou mudar aqui para Mate. Vou selecionar aqui o plano que eu quero, então é o YZ, vou dar um clique. E vou selecionar aqui no conjunto o mesmo plano, ó, dar um clique no YZ. Então está totalmente restrito a minha ventoinha. Foi para baixo aqui o canal, ó, então vou clicar aqui no Flush para inverter. Então está para cima o que eu preciso. Vou clicar Aplicar. Vou cancelar a janela, vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar aqui o outro item 9 aqui, então outro anel aqui dentro. Ó. Vamos voltar para o Inventor. Então vou girar a minha vista, clicar aqui no cubo, vou clicar aqui em Place, vou selecionar aqui o anel novamente, vou dar Open. Vou colocar aqui do lado, vou dar ESC, que é só uma peça que eu preciso. Vou aproximar, vou clicar em Constraint, vou mudar para Insert, vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar nesta aresta aqui interna. Então está aplicado. O Insert faz duas restrições ao mesmo tempo. Vou dar OK. Vou continuar colocando peça, vamos ver no PDF. Então vou colocar aqui esse item 7. Ó. Vamos ver aqui do lado na lista. Então o item 7 é o Seal Chamber, vamos voltar para o Inventor, então vou clicar aqui em Place, vou procurar a peça, então está aqui ó, Seal Chamber, vou clicar Open, vou colocar aqui do lado, vou dar ESC, que é só uma peça que eu preciso, vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou selecionar aqui, vamos girar a vista aqui, clicar no cubo, clicar aqui mais uma vez para girar. Então vou clicar aqui nessa aresta da peça. Vou voltar aqui, clicar em Home. Vou clicar aqui neste canto. E vou clicar aqui nesta aresta da peça, ó, do Impeller. Então está aplicada a restrição. Vou clicar aqui em Aplicar. E vou cancelar. Então se eu vier aqui, eu vou clicar em Home. Ó. Se eu vier aqui em View, eu tenho aqui o Quarting Section. Então vou clicar em Quarting Section e vou selecionar um plano aqui para fazer o corte. Ó. Então vou selecionar este plano. Então ele faz um meio corte na peça. Ó. Vou clicar aqui no cubo para ver. Ó. Então está desta maneira a nossa vista. Ó. Vou clicar aqui em Home. Vou clicar aqui na seta e vou tirar clicar em End Section para tirar o meio corte. Vou clicar em Home novamente e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 5, que é o eixo. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Assembly, vou clicar em Place, vou selecionar aqui o eixo, clicar em Shaft, vou clicar em Open, vou colocar o eixo aqui do lado, vou apertar ESC, que é só uma peça que eu preciso, vou clicar em Constraint, vou mudar aqui para Insert, vou selecionar aqui esta aresta, ó. Vou clicar, vou girar aqui no cubo, vamos ver no PDF, ó. Então vou posicionar aqui nesta face da Seal Chamber aqui, ó. Vamos voltar para o Inventor, então vou girar aqui a minha vista, clicar botão Shift, apertar, segurar e o botão do meio do mouse, e vou selecionar esta aresta aqui dentro, ó. Deixar voltar a imagem, então clicar aqui nesta aresta, ó. Então está aplicada a restrição. Vou dar Aplicar.
Vou clicar aqui em Home, vou clicar em Cancel e vou salvar meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar a chaveta aqui na ponta do eixo, ó, o item 25. Vamos ver aqui na lista. Então o item 25 é uma chaveta DIN 6885 a 6x6 por 22. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui na seta em Place. Vou selecionar Place from Content Center, que é a biblioteca de peças do Inventor. Então aqui está o filtro. Vou clicar na seta. Está filtrado para DIN. Então só mostra peças padrão DIN. Se eu desmarcar aqui no DIN, ó, vai ficar geral. Então se eu voltar aqui, ó, ele está mostrando todos os padrões. Então tenho todos os padrões na janela aqui do item que eu selecionar aqui do lado. Se eu selecionar parafuso, vai ter todos os padrões de parafuso. Então fica um pouco confuso para você selecionar, né? Então é melhor você selecionar o filtro que você quer. Então vou selecionar o filtro aqui e vou deixar DIN. Então preciso de uma chaveta. Então vou vir aqui em Shaft Parts, dar um clique aqui, expandir. E vou pegar aqui Key, ó. Clicar em Key. É Key Machine, então vou clicar aqui 2 vezes. E vou clicar aqui nesse tipo, ó, que é o Rounded. Então está aqui, ó, 6885. Então vou selecionar e vou dar OK. Então ele volta para a tela, abre a janela com as dimensões da chaveta. Então aqui está o diâmetro do eixo. O nosso eixo lá, o diâmetro é 18. Então está aqui de 17 a 22. Então está 6 por 6, ó, e o comprimento é 22. Então está selecionado a chaveta, o tamanho. Vou dar OK. E vou colocar a chaveta aqui do lado. É só uma peça que eu preciso, vou apertar ESC. Agora aqui eu preciso esconder as peças para colocar a chaveta. Então vou clicar na peça aqui com o botão direito e vou clicar em visibilidade. Vou clicar na peça com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui em Constraint. Vou selecionar aqui Insert. Vou aproximar, vou clicar nesta aresta da chaveta. E vou clicar aqui na aresta do raso da chaveta. Então já aplicou uma restrição. Vou aplicar outra restrição, vou clicar aqui nesta aresta. Vou aplicar aqui primeiro essa restrição, né? Agora sim. Agora vou aplicar outra restrição, clicar nesta aresta. Vou girar a minha vista, Shift botão do meio. Vou clicar aqui nesta aresta. Então está restrita a minha chaveta, ó. Vou dar aplicar e vou cancelar. Vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou continuar aqui e vou colocar essa porca abaulada aqui, ó, o item 26. Vamos ver na lista. Então o 26 é uma porca DIN 1587 M16. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place, aqui em cima agora, ó, já está Place from Content Center. Vou dar um clique. Vou selecionar aqui Fasteners, ampliar. Vou selecionar aqui Nuts, ampliar aqui. E vou pegar esse tipo de porca, ó, Cap Nuts. E aqui o 1587. Vou selecionar, vou dar OK. Vou clicar aqui do lado e colocar a peça, ó, deixar aqui, ó. Vou selecionar o tamanho, então aqui é M16. E vou dar OK. E vou clicar para colocar a porca. Vou apertar ESC no teclado. Vou girar a minha vista. Eu preciso aqui trazer aqui de volta o Impeller aqui. Então vou clicar aqui no Impeller com o botão direito e clicar aqui em visibilidade. Então voltou a peça. Eu vou clicar aqui em Constraint. Vou selecionar aqui Insert. Vou selecionar esta aresta. E vou selecionar aqui a aresta do Impeller. Eu vou girar a vista. Apertar Shift e girar de novo, puxar para cá. E vou selecionar esta aresta aqui, ó. Então está aplicada a porca. Vou dar aplicar. Vou vir aqui na árvore, ó, na porca, ampliar aqui. Vou ampliar a origem e vou selecionar aqui um plano da porca, ó. Então vou voltar para a tela e voltar aqui no plano. Então vou selecionar este plano, XZ. Vou dar um clique, vamos mudar aqui para Mate antes. Agora sim, vou dar um clique no XZ. Vou vir aqui no conjunto, nos planos do conjunto e vou selecionar um plano também, ó. Então vou selecionar este plano.
e vou dar aplicar. Vou cancelar. Então a minha porca aqui está restrita. Ó. Se eu clicar, está totalmente restrita, ela não gira. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui o item 3. Ó. O item 3 é o acoplamento. Vamos voltar aqui para o Inventor. Então vou clicar aqui em Pump Case com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui em Place from Container Center na parte de baixo, vou clicar em Place. Vou selecionar aqui o Coupling. Então esta peça aqui, ó, Pump Coupling. Vou dar Open. Vou colocar aqui do lado, dar um clique. Vou apertar ESC no teclado, é só uma peça que eu quero. Vou clicar aqui em Constraint. Vou selecionar Insert. Vou selecionar aqui esta aresta. Ó. Vou girar aqui, clicar no cubo, neste canto. E vou selecionar esta aresta aqui da peça. Ó. Então está centralizada a peça. E já está na face com face aqui também. Vou dar aplicar. Vou vir aqui na árvore, no último item que eu coloquei. Ó. Vamos recolher aqui o DIN. Então o Pump Coupling, vou clicar, expandir. Vou clicar em origem. Vou selecionar este plano aqui, dar um clique. Antes mudar aqui para Mate. Selecionar este plano. Vou vir aqui nos planos do conjunto e selecionar o mesmo plano aqui, ó. E dar aplicar. Vou cancelar. Vou clicar aqui nesta face do cubo e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 11, que são os filtros aqui para evitar vazamento. Então é o item 11, Pump Packing Set. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui o Pump Pack Set. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui, colocar uma peça e colocar outra peça, dar outro clique. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Constraint. Vou mudar aqui para Insert. Vou aproximar aqui, vou girar um pouco a vista. Apertar o Shift e o botão do meio do mouse. Vou selecionar esta aresta. Vou girar aqui a vista novamente. E vou clicar nesta aresta interna aqui, ó. Então está colocada uma peça. Vou aplicar a restrição. Continuo aqui em Insert e vou fazer a mesma coisa neste outro anel. Vou girar a vista. Vou clicar aqui nesta aresta. Vou girar novamente a vista. E vou clicar aqui nesta aresta do anel. Vou clicar nessa aresta. Vamos afastar um pouco. Então nesta aresta aqui, ó. Então está aplicada as duas peças. Vou dar aplicar. Vou cancelar. Agora vamos ver no PDF, ó. Então vou colocar aqui o item 10, ó. O item 10 é um Pump Lantern Ring. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place. Vou selecionar a peça. Vou clicar em Open. Vou clicar aqui do lado. Vou apertar ESC no teclado, é só uma peça. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar Insert. Vou afastar um pouco aqui, girar a vista aqui. Apertar Shift e botão do meio. Vou clicar nesta aresta. Vou girar novamente a vista e vou clicar aqui nesta aresta do feltro. Então está aplicado o anel. Vou dar aplicar, vou cancelar, vou clicar aqui em Place e vou colocar novamente mais feltro. Vou clicar em Pump Pack, vou clicar em Open. Vou clicar aqui do lado e clicar mais uma vez, são duas peças. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Constraint, vou selecionar aqui Insert. Vou apertar Shift e o botão do meio, girar a vista e vou selecionar esta aresta. Vou girar a vista novamente e vou selecionar esta aresta aqui do anel. Está aplicada, vou aplicar a restrição. Vou fazer o mesmo nessa outra peça. Ó. Continuo Insert, vou selecionar nesta aresta, vou girar a vista e vou selecionar esta aresta aqui interna. Então está aplicada aqui os filtros e o anel lá da lubrificação. Vou dar aplicar. Vou cancelar e vou clicar aqui em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar o item 6. Ó. Então o item 6 é o Pump Packing Gland. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui no cubo para girar a vista. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar aqui a peça. Então esta peça, Pump Packing Gland. Clicar em Open. Vou clicar aqui e colocar a peça. Vou dar ESC,
vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou selecionar esta aresta da peça e vou selecionar esta aresta aqui do filtro. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição, vou mudar aqui para Mate, vou expandir aqui a árvore, o Pump Packle, expandir a origem. Vou selecionar um plano, então vamos voltar para a tela e voltar aqui de novo. Então vou selecionar este plano XZ. Vou vir aqui em cima e vou pegar um plano do conjunto. Vou afastar um pouco, vou pegar este plano. Então está restrito, vou aplicar e vou cancelar. Vou clicar aqui em Home e vou girar a vista para este lado. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar aqui o item 4. O item 4 é House Bearing. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place. Vou selecionar a peça e vou dar Open. Vou colocar a peça aqui do lado. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar em Constraint. Vou selecionar Insert. Vou girar a minha vista aqui e clicar no cubo. Vou selecionar aqui esta aresta. Vou girar aqui e clicar em Home. Vou girar novamente o cubo e vou clicar aqui nesta aresta da peça. Parte do chanfre para fora. Então está aplicada a primeira restrição. Vou confirmar a restrição. Vou vir aqui na árvore. Vou expandir aqui o House Bearing, vou selecionar a origem e vou selecionar um plano aqui. Então vamos afastar um pouco. Então este plano, antes vou mudar aqui para Mate, vou selecionar o plano e vou selecionar o plano do conjunto. Eu não consigo pegar, vou voltar para a tela e voltar aqui. Agora eu consigo pegar e clicar neste plano. Ele girou para cima, eu vou clicar aqui e mudar para Flush. Então foi para baixo, agora está certo aqui a peça. Vou dar Aplicar. E vou cancelar aqui o comando. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Então agora eu vou colocar o item 19. Então 19 é um DIN 835 M8 por 70. É um Study, é uma barra roscada. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place na seta. Vou clicar em Place from Container Center. Vou selecionar aqui Bolts, ampliar. Eu estou aqui em DIN, está filtrado para DIN. Eu vou selecionar aqui Study e vou selecionar o 835 e vou dar OK. Então vem aqui para a tela, eu vou colocar aqui o Study. Vou selecionar o tamanho, então é M8 por 70, vou dar OK. Então vou colocar uma peça e mais uma peça, são dois Studies. Vou apertar ESC, vou girar aqui o cubo, clicar neste canto. Vou clicar aqui com o botão direito nesta peça e clicar em visibilidade. Vou aproximar. Vou clicar em Constraint. Está Mate. Eu vou girar aqui a vista, clicar no cubo e vou clicar aqui nesta face do Study. Vou girar aqui novamente o cubo e vou clicar nesta face da peça. Vou entrar aqui com distância menos 12. Então ele entrou para dentro, ficou um filete de rosca. Está OK, vou aplicar. Vou clicar aqui no corpo do Study e vou clicar no furo roscado. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar aqui confirmar. Vou cancelar. Vou trazer aqui de volta o Pump Coupling, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar aqui no House Bearing com o botão direito e tirar a visibilidade. Vou clicar aqui e girar o cubo. Vou aproximar do Study. Vou clicar em Constraint. Está Mate, eu vou selecionar esta face, vou girar a minha vista no cubo aqui, vou aproximar, vou clicar nesta face da peça, vou entrar aqui com menos 12, então ele entrou para dentro, ficou um filete de rosca, vou aplicar a restrição, vou selecionar aqui o Study, vou selecionar o furo, aplicar a segunda restrição e vou cancelar. Então aqui está do jeito que eu quero, vou trazer aqui o House Bearing de volta, clicar com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou recolher a árvore, vou clicar em Home e vou girar o cubo neste canto. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar aqui o item 20, vamos ver na lista. Então é uma arruela lisa DIN 125 a 8,4. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui em Place from Container Center. Vou selecionar aqui o washer.
é a arruela plana, é DIN 125A. Vamos procurar aqui. Então vou selecionar aqui o DIN 125A e vou dar OK. Vou clicar aqui próximo do que eu preciso, aproximar um pouco, vou clicar. Vou selecionar o tamanho, é M8, então está aqui, OK. Então vou clicar, colocar uma arruela, vou clicar, colocar outra arruela. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Constrain, vou selecionar Insert, vou selecionar aqui esta aresta da arruela e vou selecionar o furo, a aresta do furo. Então está aplicada a restrição, vou confirmar a restrição. E vou fazer o mesmo aqui nesta arruela. Continuo em Constrain, vou clicar nesta aresta e vou clicar aqui nesta aresta do furo. E vou confirmar a restrição. Vou cancelar. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar o item 21. Então 21 é uma porca DIN 934 M8. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar em Place from Container Center. Vou procurar aqui Nudes. É sextavada, vou dar 2 cliques aqui, vou clicar aqui na porca 934 e vou clicar em OK. Vou afastar um pouco a vista, vou clicar aqui do lado, vou selecionar o tamanho M8, vou dar OK. Vou clicar aqui, colocar uma porca, clicar aqui outra porca, vou apertar ESC no teclado, vou selecionar Constrain, vou selecionar Insert, vou aproximar aqui da porca, vou clicar nesta aresta e vou clicar aqui na arruela, na aresta da arruela. Então está aplicada a restrição na porca. Vou confirmar a restrição, vou fazer o mesmo nesta outra. Vou clicar nesta aresta e vou clicar na aresta aqui da arruela e vou confirmar a restrição. Eu vou aplicar mais uma restrição aqui, então vou clicar aqui em ângulo, vou selecionar esta face da porca. Vou vir aqui na árvore e vou selecionar um plano. Vamos afastar mais. Então vou pegar este plano aqui, o XY. E vou selecionar aqui ângulo. Então a porca fica colocada reta aqui, alinhada com o plano. Vou aplicar. E vou fazer o mesmo nesta outra. Então vou clicar nesta face da porca. E vou clicar aqui neste plano. E vou confirmar aqui o ângulo aplicar. Então as duas porcas ficam retas aqui. O desenho fica melhor, né? Se eu olhar aqui de frente, vamos clicar aqui, então a porca está desta maneira. Eu prefiro fazendo assim. Vamos clicar em Home. Eu vou clicar aqui para este lado e vou salvar o meu trabalho. Vou fazer aqui o pattern do estude da porca e da arruela. Vou clicar em Pattern. Vou selecionar o componente, vou clicar no estude, vou clicar na porca, vou clicar na arruela. Vou selecionar circular. Vou selecionar aqui para o eixo, vou afastar um pouco aqui, vou pegar o eixo Y aqui, Então está representando aqui dentro, Então vou clicar no eixo Y, aqui são 8 peças, e o ângulo aqui é 45 graus. Então 45, vou clicar aqui para aceitar, então está feito aqui o pattern, Vou dar OK. Vou fazer o mesmo nesta outra peça, então vou aproximar aqui, vou clicar em Pattern, vou selecionar o componente, então vou clicar no Estude, na porca e na arruela. Vou selecionar circular, vou selecionar o eixo aqui, clicar no eixo Y. E aqui são 2 itens e 180 graus. Vamos girar aqui para ver. Então está lá, está feito o pattern. Vou dar OK. Vou clicar aqui em Home e vou clicar neste canto do cubo. E vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar agora o item 13. O item 13 é o rolamento DIN 625 SKF 6207. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui Place from Container Center. Vou clicar aqui em Shaft Parts, ampliar. E vou selecionar aqui Bearings. Vou selecionar Ball Bearings, 2 cliques. E vou selecionar aqui esse Deep Groove Ball Bearings, 2 cliques. Vou selecionar aqui DIN 625 SKF, vou clicar em OK. Vou aproximar aqui, vou dar um clique. Vou selecionar o rolamento aqui, que eu quero. Então 627 aqui, 6207. Vou dar OK. Vou clicar aqui para colocar o rolamento e vou clicar aqui que eu preciso de mais um rolamento. Vou apertar ESC no teclado.
vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou aproximar aqui, vou selecionar aqui o rolamento aqui, esta aresta, e vou selecionar esta aresta da peça. Então está aplicado o rolamento. Vou confirmar a restrição e vou fazer o mesmo neste outro lado. Vou clicar nesta aresta, vou girar a minha vista aqui no cubo, clicar neste canto e vou clicar aqui nesta aresta aqui interna. E vou aplicar a restrição. Vou cancelar. Então aqui está aplicado aqui os dois rolamentos. Vou clicar em Home e vou girar o cubo, clicar neste canto e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar o item 8. Então o 8 é o bearing cover, é a tampa do rolamento. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place, vou clicar na tampa, vou clicar Open. Vou clicar aqui colocar uma tampa, clicar aqui colocar outra tampa. Vou apertar ESC no teclado, vou clicar aqui em Constraint, vou selecionar Insert, vou aproximar aqui, vou clicar aqui nesta aresta. Vou girar a minha vista, clicar aqui no cubo e vou clicar nesta aresta da outra peça, do alojamento. Vou confirmar a restrição, vou girar aqui, clicar em Home, vou clicar nesta aresta aqui da outra tampa, vou girar a vista, clicar no cubo e vou clicar nesta aresta aqui, ó. Então está colocadas as duas tampas. Vou aplicar esta restrição, vou cancelar aqui, vou clicar em Home, eu vou aproximar aqui, eu preciso girar essa tampa, ó. Então vou clicar e girar, ó. Então esse chato precisa ficar deste lado aqui. Então vou clicar aqui na tampa, vou clicar na origem, vou clicar em Constraint, vou selecionar Mate, vou selecionar um plano aqui da peça, ó. Então este plano XZ, vou afastar e vou selecionar o plano do conjunto. Então é o plano XY. Vamos ver aqui como é que ficou. Vou inverter aqui, clicar em Flush. Então o chato está para este lado, ó. Vou dar aplicar. Então ficou na posição que eu quero. Do mesmo jeito nesta outra aqui, ó. Vou clicar aqui para girar o cubo, ó. Clicar neste canto. Vou selecionar a tampa aqui na árvore, é de baixo. Vou expandir a origem. Vou selecionar o plano da peça, vou clicar neste plano. E vou clicar no plano do conjunto, que eu quero. Então este plano. E vou dar aplicar. Vou cancelar. Então as duas tampas estão restringidas. Se eu clicar eu não giro. Vou clicar em Home aqui, clicar no vazio, clicar neste canto do cubo e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora vou colocar aqui o item 12, ó. Então é o retentor aqui da tampa, ó. Então o item 12 é um DIN 3760 A3557 NBR. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar aqui na seta em Place. Vou clicar Place from Container Center. Vou selecionar aqui, ó, Ceiling. Vou selecionar Lip Seals, 2 cliques. Vou clicar aqui em 3760. Vou clicar OK. Então ele abre aqui a janela de tamanho. Então vou clicar aqui e procurar aqui o 30 por 50. 35, desculpa. Então 35, 50, 7. Está aqui, ó. Vou dar OK. Vou clicar aqui do lado, colocar uma peça. Clicar aqui do lado, colocar outra peça. Vou apertar ESC no teclado. Vou aproximar a minha vista, vou clicar nesta peça com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar no rolamento com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar neste rolamento com o botão direito, clicar em visibilidade. Vou clicar em Constraint, vou selecionar Insert, vou girar a minha vista, vou selecionar aqui esta aresta do retentor, vou girar aqui a vista e vir aqui clicar nesta aresta da tampa, interno aqui, ó. Então está aplicado o retentor. Vou aplicar a restrição, do mesmo jeito neste outro retentor, ó. Vou clicar nesta aresta, vou girar aqui a vista e vou clicar nesta aresta da tampa. Então está aplicado o retentor nas duas tampas. Vou aplicar a restrição, vou cancelar e vou trazer as peças de volta aqui. Então vou clicar com o botão direito em Hose Bearing e clicar em visibilidade. Vou clicar aqui no rolamento, com o botão direito, clicar em visibilidade. Clicar aqui, clicar em visibilidade. Vou recolher a árvore, vou recolher esta árvore também. Vou clicar em Home e vou salvar o meu desenho. Vamos ver no PDF.
Agora eu vou colocar aqui o item 23, ó, que é o bico de lubrificação aqui, o bico de graxa. Então 23 é DIN 71412 AM6. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Place from Content Center. Vou clicar aqui em Other Parts, ampliar. E vou clicar aqui em Grease Fittings. Vou clicar aqui no DIN 71412. Vou clicar OK. Vou clicar aqui do lado, é uma peça. Vou selecionar M6, vou dar OK. Vou clicar aqui uma peça, vou clicar aqui outra peça. Vou apertar ESC no teclado, vou aproximar aqui. Vou clicar em Constrain. Vou selecionar Insert. Vou selecionar aqui esta aresta. E vou selecionar a aresta do furo. Então está aplicado a restrição. Vou confirmar a restrição. Vou fazer o mesmo nesta peça. Vou clicar nesta aresta. E vou clicar aqui no furo, na aresta do furo. E vou aplicar. Vou cancelar. Então está aplicado aqui os dois bicos de lubrificação. Vou clicar em Home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Vou colocar aqui esse item 24, a chaveta na ponta do eixo. Então 24 é um DIN 6885 a 8 por 7 por 36. Vamos voltar para o Inventor. Vou clicar em Place from Content Center. Vou clicar aqui em Shafter Parts. Vou clicar aqui em Key. Vou selecionar aqui Key Machine. Vou clicar em Rounded. Vou selecionar 6885. Vou dar OK. Então aqui vou selecionar o tamanho. Então o tamanho aqui, o eixo, o diâmetro do eixo é 24. Então vai ser de 22 a 30. A chaveta é 8 por 7 e o comprimento é 36. Vamos voltar aqui e dar OK. Vou clicar aqui em colocar a peça. É uma peça só, vou apertar ESC. Vou clicar em Constrain. Vou mudar para Insert. Vou selecionar esta aresta. E vou selecionar essa aresta do rasgo. Vou afastar um pouco. Vou aplicar esta restrição. Vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar nesta aresta. Vou girar aqui um pouco a vista. Apertar Shift e botão no meio. E vou selecionar esta aresta aqui do rasgo de chaveta. Então está aplicada a restrição. Vou aplicar, confirmar, vou cancelar, vou clicar em Home e vou clicar aqui para girar a vista. E vou salvar meu trabalho. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar este parafuso aqui da tampa, o item 22 aqui, ó. Então o item 22 é um DIN 933 M6 por 25. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place from Content Center. Vou selecionar aqui Fasteners. Vou clicar em Bolts, vou selecionar aqui Hex Head, vou selecionar o DIN 933, dar um clique, clicar em OK. Vou clicar aqui, vou selecionar o tamanho, então aqui é um DIN M6 e o comprimento é 25 e vou dar OK. Então vou colocar uma peça aqui, vou colocar outra peça aqui, vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Constrain, vou selecionar Insert, vou aproximar, vou clicar nesta aresta do parafuso e vou clicar aqui nesta aresta do furo. Vou aplicar a restrição, vou aproximar, vou clicar nesta aresta deste parafuso, vou girar aqui no cubo, clicar neste canto e clicar nesta aresta da tampa e vou dar aplicar. Vou cancelar, vou clicar aqui em Pattern. Vou selecionar este parafuso, vou girar a minha vista aqui no cubo e vou selecionar aqui este outro parafuso. Vou selecionar circular, vou clicar aqui para pegar o eixo, vou selecionar o eixo Y. A quantidade aqui é 4 e é 90 graus. Vou dar OK. Então está feito o pattern aqui do parafuso e aqui também, ó. 4 parafusos. Vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Vamos ver no PDF. Vou colocar aqui o item 14, o suporte aqui do motor. Vamos voltar para o Inventor. Então vou clicar aqui em Place na parte de baixo, clicar em Place. Vou procurar aqui o suporte, selecionar, vou dar Open. Vou clicar aqui e colocar aqui deste lado. Vou apertar ES, que é só uma peça que eu preciso. Vou clicar em Constrain, está em Mate. Eu vou aproximar, vou clicar nesta face. Vou clicar aqui no cubo para girar a vista e vou clicar nesta face da peça. Vou dar a aplicar, vou selecionar aqui na árvore o suporte e vou ampliar, vou clicar aqui para ampliar, vou clicar em origem
e vou pegar o plano aqui que eu preciso. Ó. Então este plano aqui, ó, XZ, vou clicar e vou clicar no plano do conjunto. Então este plano, ó, YZ. Vou clicar aqui para flush, para inverter, está para baixo, é o que eu preciso, vou aplicar. Vou girar a minha vista aqui, ó, vou clicar aqui no cubo, vou clicar nesta face do suporte e vou clicar nesta face aqui do case. Então está alinhado aqui os dois. Vou dar aplicar e vou cancelar. Vou clicar em home, eu vou girar aqui de lado, ó, clicar nesta coisa, então está alinhado aqui o suporte, ó, está no mesmo nível. Vou clicar em home e vou salvar. Vamos ver no PDF. Então vou colocar agora esse parafuso com a arruela de pressão em porca aqui, ó. Então é o item 15, 16, 17, 18. Então primeiro o item 16, ó, uma arruela lisa DIN 125 a 10. Vamos voltar para o invento. Então vou clicar aqui em Place na seta, clicar Place from Contenter Center. Vou selecionar aqui Washer, vou clicar em Plan, 2 cliques, vou selecionar aqui 125A e vou dar OK. Vou clicar aqui uma arruela, vou selecionar o tamanho, é 10, vou clicar OK. Então vou colocar uma arruela aqui e outra aqui do lado. Vou apertar ESC no teclado, vou aproximar aqui, girar a vista, vou clicar aqui no cubo. Eu vou clicar aqui em Constrain, está Mate, eu vou selecionar primeiro esta face da arruela, ó, e vou selecionar esta face do suporte. E vou aplicar a restrição. Continuo em Mate, vou aplicar mais uma restrição. Vou clicar aqui no cilíndrico da face, da arruela, e vou clicar no furo da peça. E vou aplicar. Então está na posição que eu preciso. Ó. Nesta outra arruela eu vou mudar para Insert, vou clicar aqui nesta aresta, vou girar aqui no cubo e vou clicar na aresta do furo. Então está restringido, vou dar aplicar, vou cancelar, vou clicar aqui em Place from Content Center, vou selecionar aqui o parafuso, é um parafuso sextavado, vamos ver no PDF, então é o item 15, o item 15 é um DIN 933 M10 por 40, vamos voltar, então 933, vou clicar OK, vou colocar aqui do lado, vou selecionar o tamanho, é M10 por 40 e vou dar OK. Vou clicar aqui para colocar parafuso, vou apertar ESC no teclado, vou clicar em Constrain, vou selecionar Insert, vou selecionar aqui esta aresta do parafuso, vou girar aqui no cubo, clicar neste canto e vou selecionar a aresta da arruela e vou aplicar a restrição. Vou clicar aqui em ângulo, vou clicar aqui na face do sextavado e clicar nesta face do suporte e vou confirmar o ângulo e dar aplicar aqui. Vou cancelar, vou clicar aqui, vamos ver no PDF, ó. Então agora eu vou colocar a arruela de pressão aqui deste lado. Então a arruela de pressão é DIN 128 a 10, vamos voltar para o invento, vou clicar em Place from Content Center, vou selecionar o Washer, vou selecionar Spring, 2 cliques, vou selecionar aqui DIN 128 e vou dar OK. Vou clicar aqui e colocar a arruela. Vou selecionar 10, vou dar OK. Vou clicar novamente para colocar a arruela, apertar ESC, que é só uma arruela. Vou clicar em Constrain, vou selecionar Insert, vou afastar aqui um pouco. Vou clicar aqui nesta aresta, vou girar aqui no cubo e vou clicar nesta aresta da arruela. Está aplicada a arruela de pressão. Vou aplicar a restrição. Vou cancelar e vou colocar a porca. Vamos ver no PDF. Então a 18, a porca é DIN 934 M10. Vamos voltar aqui para o invento. Vou clicar em Place from Contenter Center. Vou selecionar Nudes. Vou clicar 2 vezes em X. Então aqui é uma DIN 934, está aqui, eu vou selecionar, vou dar OK. Vou clicar aqui do lado. Vou selecionar M10. E vou dar OK. E vou clicar aqui novamente para colocar a porca. Vou apertar ESC no teclado. Vou clicar em Constrain. Vou clicar em Insert. Vou clicar aqui nesta aresta. E vou clicar nesta aresta da arruela. Vou confirmar aplicar. Vou clicar em ângulo. Vou clicar nesta face do sextavado.
Vou confirmar aqui, clicar nesta face do parafuso. Ó. E vou dar aqui o ângulo e confirmar aqui aplicar. Vou cancelar e vou clicar em Home e vou salvar o meu trabalho. Está feito aqui a montagem da bomba centrífuga. No próximo vídeo nós faremos a montagem completa da bomba com a base e o motor. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajude a fazer melhores tutoriais para vocês. Este like, este compartilhamento, esta curtida é muito importante. Obrigado, até o próximo.